Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Então, hoje é o dia das crianças, né? E também o dia de Maria para os católicos. Pois é, né? Maria ela é mãe, né? Pois então, ela é mãe. Então, eu infelizmente não tive filhos, mas ajudei a criar alguns, né? Meus sobrinhos, tudo. Olhei alguns, né? Então, assim, eu conheço um pouco sobre a educação de crianças, mas é claro que eu não sou a super mestra que sabe de tudo, né? Mas uma coisa eu sei, né? O que o Senhor diz na palavra: ensine o menino no caminho que se deve andar, e ele nunca se desviará dele. Então, qual é o caminho que o menino deve andar? É Cristo, né? Então, assim, a gente tem que entender também que temos que dar exemplo de mãe, exemplo de pai, não é? Exemplos necessários, né? Nada de briga, né? Você tem sido dado um presente para o seu filho? Você acha que o que o seu filho quer às vezes é só um presente no Dia das Crianças? Ele não quer, ele quer a sua presença. O maior presente do seu filho é a sua presença. O maior presente do seu filho é você educá-lo de maneira correta, sem mimá-lo demais ou judiar, certo? Querendo sempre o bem verdadeiro dele, né? Esquecendo um pouco do nosso eu demais, né? E assim, nada de brigar com seu esposo na frente dos seus filhos. Na verdade, você tem que tratar o seu casamento de maneira correta para que seu filho possa ver o exemplo de casa, né? E você que cria seu filho sozinha, seja exemplo também. Você, homem, que cria seu filho sozinho, também seja exemplo também, né? Será que você está realmente dando o melhor para os seus filhos? E o que é o melhor? É dinheiro? É riqueza? Não, meu irmão. É a educação. É o exemplo. Este é o melhor que se dê para um filho, que ele vai agradecer você pelo resto da vida e você estará sempre na memória dele, que ele vai falar: olha, isso aqui meu pai sempre falou que não era certo. Meu pai me alertou disso, eu obedeci e deu certo. Ele vai sempre citar você em toda a vida dele, criando os filhos dele, entende? O exemplo é fundamental. Meu pai era respeitador, meu pai era legal, meu pai amava minha mãe, tratava bem a minha mãe. Minha mãe era uma mulher dedicada à família, aos filhos, ao marido, cuidava bem do meu pai, lavava as roupas dele, dava comida para nós, limpava a casa. Minha mãe trabalhava, mas nunca a casa era descuidada, tudo muito bem arrumado. Minha mãe e meu pai me ensinaram a cuidar também da casa. Minha mãe e meu pai me ensinaram a ser uma pessoa de verdade, uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que acredita em Cristo, uma pessoa de fé. Meus pais me ensinaram o caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, porque meus pais me deram a salvação desde que eu nasci. Porque me ensinaram. Sabe, o meu pai e minha mãe me colocavam para dormir e oravam comigo. E também liam um trecho da Bíblia comigo, para que eu pudesse orar. Isso eu estou falando com os evangélicos, os católicos provavelmente, sei lá, reza o terço e também lê a Bíblia, mas ensinou, entende? Avalia o celular dos seus filhos, avalia o que eles estão fazendo. Filho que você aprendeu hoje na escola, busque ajudar. Eu não sei fazer nada, eu não sei estudar direito, eu não sei. Minha irmã, vai buscar isso. Dá um jeito de ajudar e aprende com seu filho o que ele está precisando aprender. Até bom que você aprende, você é melhor, o intelectual.
é bom, sabe? É disso que eu estou falando, tá? Dia das Crianças. Qual é o presente verdadeiro que você está dando para os seus filhos? Deus abençoe. Pai e mãe têm poder de abençoar. Mas vocês já viram como que o paganismo, como que o ateísmo, o relativismo, essa mentalidade da Globo Lixo e de todos os lixos da grande mídia já fez conosco? Abusa da bênção. A criança chega na escola e diz que toma a bênção do pai e da mãe, ela é ridicularizada, sofre bullying. Porque os amaldiçoados, aqueles que não têm a bênção, mas que têm a maldição do demônio, critica quem busca a bênção. E aí a criança não quer mais tomar a bênção do pai e da mãe, porque os colegas na escola dizem: isso é cafona, isso é coisa atrasada. Vocês têm que ensinar aos seus filhos que o cristianismo é superior a essa anarquia cultural que nós estamos vivendo, a essa revolução cultural marxista, gramsciana, que está entrando no mundo, que não serve para nada. Essa mentalidade torpe, que dá base a toda a carnificina cultural que nós estamos vendo, inclusive patrocinada por esse desgoverno. Nós precisamos entender que a fé cristã é maior do que todas as culturas. O pai e a mãe cristãos católicos devem ensinar os seus filhos a receber a bênção e ensiná-los o significado da bênção, para que eles cresçam sabendo que há algo místico, sobrenatural, que alcança algo na nossa vida, que é a nossa alma. Filhos respeitam pais e mães que se respeitam. Teu filho nunca vai te respeitar se você não se der voz, vez e valor. Se você não existir, se você não tiver clareza dos seus valores e lutar por eles, se você não se colocar em primeiro lugar. Ah, mas eu sirvo meu filho. Não, você se serve, depois você serve o seu filho. Você serve o seu marido, depois você serve a criança. Ou o teu marido te serve, depois você serve a criança. Precisa ter lugar, precisa ter hierarquia. Segundo, ensinar a criança a honrar o professor. Uma criança que desonra o professor desonrará seu próprio futuro. Que o professor de hoje é o sócio de amanhã, é o parceiro comercial de amanhã, é o fornecedor de amanhã, é o paciente de amanhã, é o cliente de amanhã. Então, se o professor pediu para escrever de caneta verde, cara, escreve de caneta verde. Se o professor pediu para entregar até 3h33, entrega até 3h33. Porque as habilidades socioemocionais, que hoje inclusive são parte da lei das escolas, elas são construídas na hora que você fala para o teu filho: filho, escuta, esse sabonete que você acabou de tomar banho e está no chão, esse é o lugar dele? Não que você vai lá e pega. Filho, qual é o nosso combinado sobre a louça depois que a gente come? Não é ir lá e lavar a louça pro filho. Então, entre o bater e o fazer, tem o dialogar e ensinar. E aí a segunda dica: educar dá trabalho, mas não educar vai dar mais trabalho. E o terceiro, dizer para o filho que o ama, que o aprecia pela pessoa que ele é. É parar de elogiar só quando o filho acerta, só quando o filho está bonito, só quando está perfeitinho. A gente vai ter uma sociedade de pessoas melhores se a gente aplaudir, valorizar, parabenizar mais o esforço, um ato de valores, uma ação de gentileza, uma situação em que a criança estava em silêncio, uma situação em que ela foi afetuosa, que ela ajudou um coleguinha. Então não fica perguntando o que você aprendeu na escola. Escuta, quem que você ajudou hoje? O que foi a coisa mais engraçada da tua escola hoje? Me conta uma cena bonita que você viveu no teu dia. Deixa eu contar um pouquinho uma coisa legal do meu dia. A gente precisa apreciar mais o belo e entender que a verdadeira beleza é fazer um mundo bonito com a sua presença. A verdadeira riqueza é enriquecer o mundo com as nossas ações. Se a gente aprender que esse é o grande objetivo de pai e mãe, nossa, a gente é capaz de fazer uma revolução.
Olá, eu sou uma mãe cristã e eu educo meu filho de uma maneira respeitosa de acordo com a palavra de Deus. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Pra começar, eu acho que as pessoas confundem muito ter autoridade com os filhos e ser autoritário, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ah, mas na minha época meu pai só olhava e a gente já obedecia. Não é porque isso aconteceu com você que quer dizer que essa seja a maneira correta de educar uma criança. Primeiro que realmente a maioria das pessoas dizem que antigamente os pais só olhavam pros filhos, mas também eram filhos que não via a hora de crescer, começar a trabalhar pra ficar longe dos pais. Você vai ficar sabendo aí de criança com 12 anos foi morar fora de casa, 14 anos, por que será, né? Porque ninguém quer ficar perto de alguém que não dá pra conversar. Você vai ver muitos idosos dessa época abandonados também, ou os filhos cuidando por obrigação, porque nunca tiveram um laço de amizade, sempre foram estranhos dentro da mesma casa. Eu não sou nenhuma profissional ou quero determinar como é que vai ser na sua casa, mas eu estou dizendo como é que é na minha. Já pensou se Deus fizesse isso com você? Já pensou se Deus dissesse assim, não, você tem que fazer isso mesmo, porque eu sou dono do universo, cala sua boca, faz o que eu quero. E a gente começa a perceber que Deus sempre teve autoridade, ele é soberano, mas ele nunca foi arrogante. Inclusive, as pessoas que tiveram mais proximidade com Deus, como Abraão, por exemplo, como Jó, eles dialogaram com Deus e Deus estava sempre disposto e queria ouvir também o que eles tinham a dizer. E é claro que eu sou muito de acordo do pai exemplar o filho quando precisa, mas não precisa ser ignorante nem arrogante. Duas coisas que eu faço aqui na minha casa, talvez pode funcionar na sua. Primeiro, toda vez que meu filho tá fazendo birra, eu nunca fico nessa posição aqui com ele de autoritarismo. Eu sempre abaixo na altura dele, converso com ele e faço essa pergunta: por que você está chorando? Parece muito bobo, gente, mas só essa pergunta já, na maioria das vezes, vai fazer a criança parar de chorar. Porque às vezes, ela mesma nem sabe por que ela tá chorando. Também você vai demonstrar pra ela que você se importa com o que ela sente. Por que você tá chorando? Eu posso te ajudar? Olha só, filha, eu me importo com seus sentimentos, tá? Eu sei que você deve estar sentindo algo muito ruim, que você tá chorando, e eu quero te ajudar com isso. Antes de eu contar a segunda coisa que funciona aqui em casa, quero deixar claro que a gente nunca foi chamado na escola por mau comportamento do meu filho, porque eles respeitam um colega ou professor. Muito pelo contrário, os professores sempre elogiaram a educação do meu filho, que ele sempre foi uma criança muito bondosa, muito generosa. E a gente acredita que é porque ele recebe amor, e quando você recebe amor, você dá amor, porque você dá o que você tem. A segunda coisa que funciona muito aqui em casa é não menosprezar ou subestimar os sentimentos da criança. Por exemplo, ele não tá querendo fazer dever de casa, e aí, eu não quero fazer dever de casa, em vez de eu falar, cala sua boca, você vai fazer, senão você vai apanhar. A gente aqui costuma conversar com ele dessa forma. Sim, filho, fazer dever de casa às vezes é muito chato. Comer aquele legume que às vezes não é tão gostoso é muito chato. A gente tem algumas obrigações na vida que não parecem ser muito boas de se fazer, mas valem muito a pena. Você tem que fazer, você não tem opção, você tem que fazer esse dever de casa. A gente também nem fica falando, eu vou te dar isso se você fizer. A gente não negocia, ele tem que saber que é o compromisso dele, a obrigação dele, mas que você sabe que é muito chato, sabe? Você não vai fazer ele mentir, isso aqui é muito legal. Assim você vai criar seres humanos disciplinados, que sabem que devem fazer algo, que se você acha que é chato, tá tudo bem, mas que a vida não é feita só de coisas legais de se fazer. Se vocês gostaram de vídeos assim, comenta aqui que eu trago outros vídeos desse tema. Fiquem com Deus, espero que tenha te ajudado e tchau! Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!